Nós já pensávamos no mês no missionário deste ano e sempre fazemos o domingo missionário, sempre o último domingo de agosto. Mas este ano, por sugestão do reverendo Gabriel, ele disse: pastor, por que a gente não faz então um mês inteiro missionário? E eu falei: tá aí, uma boa sugestão, gostei. Já está apto a assumir o pastorado da igreja no meu lugar. E aí nós já pensamos nos nomes, né? E Deus colocou no nosso coração alguns nomes, alguns puderam, outros não puderam atender o nosso convite. E nós convidamos para hoje o presbítero Edmilson Correia, e de manhã ele fez questão de lembrar que é Edmilson Aranha Correia, né? Mas eu depois vou contar para ele uma história sobre aranha, que envolve a minha esposa, depois eu vou contar para ele. E ela não gosta muito de ouvir esse nome Aranha. Nada a ver com o presbítero, mas a ver com o próprio aracnídeo, o animal mesmo, né? Enfim, então, o presbítero Rosemilton é missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil já há 27 anos. Ele contou aqui pela manhã, quem não veio perdeu, né? Ele contou aqui a história dele, o chamado dele, o chamado abençoado, e ao lado da sua esposa, contou a sua experiência de vida também, que foi muito abençoada. Ele não vai repetir agora porque você tinha que ter vindo de manhã. Então, e ele atendeu o nosso convite. Ele está trabalhando, pelo menos até esse ano, ele já está há alguns anos trabalhando na igreja, na congregação presbiteriana, lá na cidade de Medicilândia, lá na Transamazônica. Ele é da região, ele é de Altamira, e ele já trabalhou em várias congregações lá, trouxe fotos para a gente de manhã, mostrou tudo, foi muito bacana. E Deus tem abençoado ele. E ele é casado com a nossa irmã Miriam. Ela vai ficar de pé ali para vocês conhecerem. Fica de pé aí, Miriam, para todo mundo te conhecer. Olha aí. Não é? Então, quantos anos de casado? Com certeza? Estou perguntando aqui a ele, quantos anos de casado? E, Miriam, ele pensou, aí ele... tem calculadora aí, pastor? Não tem. Aí, 32. Acertou? Aí eu falei, eu vou falar aí. Se tu tiver errado, ela vai te pegar depois, né? Enfim, 32 anos de casamento, eles têm 2 filhos varões, ambos já casados, e também tem 2 netos, de um filho só, que tem 2, e agora o outro filho, o mais novo, a esposa está grávida, aí vai vir mais um netinho ou netinha, né? Eles estão aí na torcida, né? E nós conhecemos ele lá no trabalho lá em Altamira, estive através do reverendo Osias Cardoso, e ele me recomendou, olha, pode convidar. Eu não conhecia pessoalmente, conheci em junho, quando fui lá, eu e Suzane fomos ministrar para um encontro de casais lá, passamos 4 dias abençoados com os casais lá, foi muito bom. E ele aceitou o nosso convite, está conosco, já falou pela manhã e agora vai nos trazer a palavra de Deus. Presbítero, a palavra é de Deus, o púlpito é seu. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor repouse em cada coração. Mais uma vez eu digo, amados, é uma honra, é um privilégio, né, termos sido convidados pelo pastor Elcio para estar ministrando nesse dia aqui com a igreja e falando de missões. E é algo extraordinário feito na nossa vida, ter sido resgatado da escravidão, do pecado, lá onde estávamos longe, distante do Senhor. E, claro, todos aqueles que Deus dá esse privilégio de o conhecê-lo, de ser chamado, de ser escolhido, é também chamado para fazer missão. Como nós falamos pela manhã, todos nós podemos fazer missão aonde quer que nós estivermos, no nosso lar, com os nossos parentes, nossos vizinhos, aonde quer que
Deus ele nos colocar. Eu quero convidar a igreja, amados, o pastor já apresentou a minha esposa. No início ele errou o meu nome, de manhã ele errou o nome da minha esposa, agora ele errou o meu nome, mas depois ele consertou, né? Mas tudo bem. E eu louvo muito a Deus, pastor, pela sua vida e pelo privilégio que o Senhor me dá de nós estarmos aqui nesta noite. Abramos a palavra do Senhor, amados, para a nossa meditação nesta noite, lá no texto de uma carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Toda a igreja pode acompanhar, mesmo em silêncio, o que diz as Sagradas Escrituras, através do apóstolo Paulo. Diz a palavra de Deus: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oremos, queridos. Querido Pai, Deus soberano, Deus bondoso, como é bom, Deus amado, estarmos mais uma vez retornando, Pai, a este lugar, a esta casa, este templo que o Senhor permitiu, ó Pai, que fosse construído, para que a Tua igreja buscasse cumprir aquilo que diz a Tua palavra, não deixar de congregar, para que o Teu povo se reunisse, ó Deus, em culto, em louvor e adoração ao Senhor. Nós, ó Deus amado, Te agradecemos pelo privilégio que temos de ter sido trazido aqui, conduzido até aqui, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, para Te adorar, Te bendizer, Te exaltar em espírito e em verdade. Agora, nesse momento, ó Deus, após o Senhor já ter falado conosco através da Tua palavra lida aqui pelo liturgo, nós, ó Pai, Te pedimos mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações. Como já foi pedido, ó Deus, ilumina, ó Pai, os nossos corações para entender as Tuas verdades, ó Deus, para a nossa vida. E assim, ó Deus, cada dia buscarmos uma vida reta, uma vida santa, uma vida nos Teus santos caminhos, em obediência ao Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, Pai, e nos usa apenas como instrumento. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nesta noite eu quero compartilhar, amados, com a igreja sobre a vinda de Cristo. E eu coloquei, amados, a vinda de Cristo entre as nuvens e através também da nossa partida. O texto que nós lemos, ele fala justamente sobre isso, ele fala sobre a vinda de Jesus, sobre também a morte
né, daqueles que dormem, aqueles que partiram em Cristo Jesus, e fala da gloriosa vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual também, amados, nos dá autoridade para expormos, levarmos o Evangelho do Senhor, falando, alertando, não só a igreja, mas também a outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus, sobre a sua segunda vinda, e levando assim ao arrependimento. A morte, queridos, quando nós falamos neste assunto, a morte ela foi um tema complicado e um dilema para a humanidade. Por mais que estejamos, queridos, preparados para encarar a morte, sempre, amados, surge um questionamento. Não é um tema apenas religioso ou da religião. A filosofia, queridos, a psicologia e outras ciências estão sempre se perguntando: de onde nós viemos? Quanto tempo vamos ficar aqui ainda neste mundo? E para onde iremos? Muitos, queridos, são as indagações. Tem aqueles ainda, amados, que acreditam na reencarnação. Tem também os que acreditam no aniquilamento da alma, que a nossa alma um dia será aniquilada. Outros dizem, queridos, todos iremos para o céu. Mas tem também aqueles, amados, que dizem que o céu não existe. E os que afirmam a não existência também do inferno. E muitas vezes, amados, querendo afirmar estas coisas, dizem que o inferno é aqui para aqueles que vivem atormentados, e o céu é aqui para aqueles que têm grandes prosperidades. Diante de tudo isso, queridos, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz neste assunto. A Bíblia fala, amado, da eternidade da alma ou espírito e do destino dela. A Bíblia é muito clara em relação a isso. O céu, amados, para aqueles que são o povo eleito, escolhido do Senhor, que foram feitos filhos de Deus, herdeiros por Cristo Jesus, que crê que Jesus Cristo um dia veio, morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou e voltou aos céus, e que um dia retornará para buscar a sua igreja. Mas a Bíblia também fala, queridos, do inferno para os incrédulos, condenados, desobedientes. E daí, queridos, eu digo a importância de fazermos o ide, o levar o Evangelho, nós como igreja, povo salvo, povo eleito por Deus, povo resgatado por Deus, traz sobre nós essa responsabilidade, porque muitos estão partindo, muitos estão morrendo, e morrendo sem Cristo. Às vezes até mesmo aquele vizinho nosso, que tanto nós os conhecemos há tantos anos, e não falamos do amor de Deus para com eles. Falar também, amados, que Jesus vem buscar a sua igreja, e aqueles que morreram em Cristo Jesus, lembrem sempre, amados, ressuscitarão primeiro. O verso 16 do texto que nós lemos nos afirma isso. Ou seja, amados, se alguém não está, queridos, entre nós, se alguém já partiu, não está entre nós, se Jesus voltar agora, hoje, nesse exato momento, amados, ele será ressuscitado e levado para os braços do Pai. Como o apóstolo Paulo afirma aí no versículo 14 do nosso texto básico, e verso 16, a parte D, e o verso 17. Os gregos, queridos, os saduceus, não acreditavam na ressurreição de Jesus, assim como muitos hoje não acreditam. Mas a ressurreição de Cristo, amados, é a garantia da nossa
ressurreição. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 23. Por isso, amados, os cristãos, aquele que conhece a Jesus, não teme a morte. Então, queridos, dentro de tantas verdades das Escrituras Sagradas, eu quero trazer a igreja a refletir hoje mais uma verdade extraordinária da palavra de Deus e que foi anunciada mesmo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra. Jesus virá. Jesus virá, queridos, seja entre as nuvens para buscar a sua igreja, seja através da nossa partida, que chamamos a morte. Eu prefiro dizer que é apenas uma transferência daqui para um lugar muito melhor. E a Bíblia fala, que nós não morremos, mas nós passamos da morte para a vida. Seja através das nuvens, seja através da morte, de nós partirmos daqui, amados, Jesus, Ele virá. E Ele mesmo, quando começa o seu ministério, até citei esse texto pela manhã, lá em Mateus capítulo 4, o verso 17, Ele começa dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ainda, lá no capítulo 10 de Mateus, o verso 7, Ele manda aos seus discípulos que falem, que anunciem, que façam missões, avisando as pessoas que está próximo a sua vinda. Agora eu quero trazer, amados, a igreja a refletir como devemos aguardá-lo, como nós, povo de Deus que fomos chamados, povo escolhido, como nós devemos esperar a segunda vinda de Cristo. Primeiro, amados, algo que pouco está acontecendo muitas vezes na vida da igreja. Muito se fala, mas pouco se vive. Precisamos, amados, aguardar a vinda de Jesus com muito amor, queridos, no nosso coração. Muito se fala do amor, muito se proclama o amor, mas temos visto que pouco se vive o amor. Especialmente, amados, o amor de Deus, esse amor que nos alcançou um dia. Pouco vivemos, muitas vezes, esse amor. O amor a Deus em primeiro lugar, porque a palavra de Deus, ela diz, porque Ele nos amou primeiro, nós também o amamos, é claro. Mas também, queridos, o amor ao próximo. Devemos aguardar como igreja vinda de Jesus, amando ao próximo na prática. E esse amor, amados, traz, como sempre digo, a responsabilidade a nós, de irmos por todo mundo e levar esse evangelho da graça. O evangelho da salvação, queridos. E por que eu digo o evangelho? Porque nós temos visto, amados, muitos evangelhos ter sido anunciados, mas pouco tem se anunciado o evangelho da graça, mostrando a situação do ser humano, mostrando quem nós somos. Porque muitas vezes, queridos, não demonstramos o amor que nos alcançou àqueles que estão distantes. Nós também, amados, devemos esperar a vinda de Jesus com muito amor a sua vinda. Devemos esperar a vinda dele com muita alegria, com muito amor no nosso coração. Devemos também, queridos, em segundo lugar, esperar a vinda de Jesus com muita gratidão e humildade no nosso coração. Pouco, queridos, tem se visto isso. Muitas vezes nós pedimos muito a Deus, mas pouco agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Com muita gratidão e humildade no nosso coração. Pouco tem se visto também, amados, a humildade no coração, muitas vezes da igreja, mas aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus e muitas vezes até dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
mas não temos vivido, amado, este cristianismo. Como nós devemos, amados, como igreja, aguardar, esperar a vinda do nosso Salvador. Também, amados, a Bíblia diz, com muita vigilância, constantemente vigiando. A palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 44, o verso 44, amados, Jesus diz, ficai apercebidos. No verso 42 ele diz, vigiai, com muita vigilância. E quando, queridos, nós aguardamos assim a vinda de Jesus, nós também temos a responsabilidade de levar esse evangelho. Também, amados, devemos aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus com toda a esperança, convicto. Sem Cristo, queridos, os que vivem sem Cristo é que não têm esperança. E se nós temos, amados, esta esperança que o apóstolo Paulo deixa para nós, aí no verso 13 do texto básico que nós lemos, nós podemos levar essa esperança àqueles que não conhecem o Senhor Jesus, fazendo a missão do ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, amados, não demora a vir. Apocalipse capítulo 22, o verso 20, ele diz, venho sem demora. E nós, querido, a igreja, com toda a esperança, falamos o que? Diz lá no texto, amém. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Pois, amados, é a palavra de Deus que nos leva a esta esperança maravilhosa em Cristo Jesus. Jesus virá, amados, após a conversão do último eleito, daquele que ouviu o evangelho do Senhor e for regenerado no Espírito Santo do Senhor. Jesus virá buscar a sua igreja. Esperança, amados, que nós devemos aguardar, baseado na promessa que não falha, jamais falhará, pois é a palavra de Deus, lá de João capítulo 10, o verso 35, a parte B. E as Escrituras, amados, não pode, e diz que as Escrituras não pode falhar em momento algum. Não podemos, amados, nos descuidar das promessas feitas por Jesus. Ele voltará a qualquer momento. O verso 16 do texto básico diz isso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Fiquemos esperando a qualquer momento Jesus Cristo vir. A ordem e a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, ele descerá. E como nós estaremos, amados, aguardando essa vinda do nosso Senhor Jesus. Daí, amados, 1 Pedro 3:13 diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa esperança, amada igreja, a convicção, esta esperança convicta deve trazer consolo à igreja do Senhor. O verso 12, no texto básico, fala isso. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Anunciamos esta palavra para que traga consolo à igreja. E por fim, amados, devemos também estar aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com toda a santidade. Devemos estar cada dia, amados, buscando uma vida reta, uma vida santa nos caminhos do Senhor. O nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
lá no seu Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, verso 8, ele diz: bem-aventurado os limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração. Nós precisamos, amados, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada dia buscarmos uma vida de constante crescimento na santificação. Apocalipse capítulo 22, o verso 7, a palavra de Deus diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Quando guardamos, amados, a palavra de Deus no coração, diz o salmista, não pecamos contra o Senhor e buscamos uma vida de santidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz: ele nos escolheu para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. 2 Pedro 3, 11, 14, Pedro diz que é um dever de todo cristão viver em santo procedimento. Aguardamos, amados, então, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando uma vida reta nos caminhos do Senhor, sem mácula, irrepreensível, com todo o empenho na obra pela qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos chamou. A missão eficaz, amados, é o exemplo de nossa vida na presença daqueles que estão ao nosso redor. O exemplo da nossa vida, aonde quer que você for, Deus, em Cristo Jesus, amados, quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas depois Jesus disse para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Por isso, queridos, precisamos viver uma vida de santidade. Gostaríamos, amados, de estar concluindo, aí observando os versos 16 a 18 do texto que nós lemos, que nos diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vem, queridos, o ressoar da trombeta. Jesus descerá do céu. Toda a igreja, amados, será reunida pelos anjos do Senhor. A palavra de Deus fala isso, lá em Mateus capítulo 24, o versículo 31. Jesus virá, e quando isso acontecer, amados, eu irei me encontrar com Ele. Você que busca viver uma vida que aguarda com ansiedade a vinda do Senhor, você também irá encontrar com Jesus. Todos os cristãos irão e reinarão para sempre com o Senhor. Maranata, queridos. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, amados. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, Pai bondoso, Deus de toda glória, muito bom, Deus amado, muito bom ouvir a Tua palavra, muito bom, Deus eterno, receber do Senhor